No primeiro episódio do nosso podcast Tá Legal, Maíra Fernandes, minha amiga criminalista, e eu abordamos o seguinte tema: qualquer pessoa pode ser presa injustamente. E hoje a gente está aqui com o meu querido Julinho da Glória, que está lançando um livro com o Marcos Galinha, que se chama Dias de Glória, Noites de Cárcere. E do que se trata esse livro? Esse livro é sobre os 8 anos em que meu querido Julinho da Glória ficou preso. Uma prisão injusta. 8 anos. E aí, rapaz? Com que idade você foi preso? Com quantos anos você saiu? E por que essa prisão foi injusta? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos assistindo, para o pessoal aqui da mesa. Bem, cara, eu fui preso, na verdade, em outubro de 1994. Foi um dia muito emblemático, porque eu estava me preparando para ir no show do James Brown, né? Era Free Jazz Festival, era uma sexta-feira. Ia rolar o Free Jazz Festival lá no Hotel Nacional, em São Conrado, e o cara que eu sempre quis ver um show na minha vida era o James Brown. E aí eu tinha ido numa festa na quinta-feira, na festa da Hells Angels. Parece até coisa cinematográfica, né? Eu fui numa festa da Hells Angels na quinta, e aí foi maior festão. Cheguei em casa às 5 da manhã, apaguei, não fui trabalhar. Nessa época eu trabalhava era 94, eu estava em plena campanha política para governador e para presidente, né? E eu trabalhava na campanha do Oeste Square. Eu acho que foi até castigo isso ter acontecido, né? E eu nem fui trabalhar, e aí um amigo meu foi lá em casa, falou: "Ei, Julinho, vamos lá no Morro Azul e tal." Eu falei: "Cara, tô com a maior ressaca, não vou não." Ele falou: "Pô, vamos lá que vai ter, pô, chegou uma maconha boa pra caramba, tu não vai no show do James Brown?" Eu falei: "Vou, então vai lá, leva um baseado pra tu levar no James Brown." Eu falei: "Porra, valeu." E aí fomos lá pro Morro Azul, ali no Flamengo, né, na Marquês de Abrantes ali. Chegamos no morro, a boca tava fechada, tinha uma fila pra comprar, tinha umas 6 pessoas esperando a boca abrir, os caras estavam indolando a maconha, né? E aí, fiquei lá na fila, esperando também, conversando com a galera, pá, pá. Aí, de repente, passa um menino armado, assim, com a pistola pra cima. Fala: "Aí, galera, sujou, a polícia tá no morro." A gente tava embaixo de uma laje, né? E naquela coisa, todo mundo saiu espalhado, correndo. Aí, quando eu saí, eu achava que o polícia tava no pé do morro, mas, na verdade, os policiais já estavam, assim, a uns 20 metros de distância da gente. Quando eles viram aquele bando correr, eles atiraram, não mandaram nem parar, saiu atirando. E aí eu me lembro que eu virei um beco à esquerda, e aí o polícia me seguiu, aí começou a atirar. Aí o primeiro tiro que eu tomei pegou no braço, né? Tomei um tiro aqui no braço, a bala subiu o braço todo, bateu na omoplata, desceu, parou do lado do coração. Nossa. Né? Mas foi bom ter tomado esse primeiro tiro, porque se eu não tivesse tomado esse tiro, o que eu tomei na segunda, que foi na cabeça, eu tomei na cabeça. Porque a bala me arremessou pra frente. Que me arremessou pra frente, minha cabeça pendeu pra baixo. Aí a bala entrou nisso. Se eu tivesse ereto, a bala ia pegar em cheio no meu coco. E aí eu corro pelo morro, aí eu vejo que. Aí a bala comendo, né? Eu não lembro que era 2 horas da tarde, como eu disse, aí tiro pra caramba. Aí eu vi que tinha uma senhora vendo novela. Apesar de tudo, tinha uma senhora vendo novela, tava vendo Vale a Pena Ver de Novo, era Tieta, eu nunca vou esquecer. Aí Era um beco bem estreito. Eu escoro as costas numa casa e chuto, né? Chuto a porta cai que nem filme. Aí eu invado a casa, sento no sofá do lado da senhora, abraço ela, falo: "Senhora, minha mão, eu quebrei 2 ossos, então minha mão tava quase no pé, né? Eu segurando meu braço assim, saindo sangue da cabeça, saindo sangue do braço. Eu consigo abraçar a senhora, falo: "Senhora, me desculpe, mas eu não fiz nada, já me deram 2 tiros. Se eu cair lá fora, eles vão me matar. A senhora vai me servir de testemunha." Aí ela começou a me xingar: "Sai da minha casa, sai da minha casa." Eu falei: "Fica tranquilo que eles vão entrar aqui, porque vão seguir o rastro de sangue." Aí nisso, entrou um dos moleques da boca. Ele entrou, aí ele viu que a porta estava aberta, entrou e se escondeu embaixo do sofá. E aí não deu um minuto, chegou os policiais, mandou deitar no chão. Deita no chão, deita no chão. Eu deito no chão, já todo ensanguentado, todo dolorido. E aí chegou o policial que me baleou, né? Eu nunca vou esquecer, um russão, assim, grandão, fortão, com a pistola na mão. Era uma Colt 45 que ele me acertou.
Aí ele falou, filha da mãe, eu não te matei. Aí deu um chutão na minha cabeça. Aí aí aquela coisa do tira bom, tira ruim, né? Aí o tira bom, não bate nele não, não bate nele não. Tem documento aí? Eu falei, tenho, tá na carteira. Aí quando ele puxa a minha carteira, aí ele vê cartão de banco, título de eleitor, carteira de identidade, contra-cheque. Aí ele falou, tu é trabalhador? Eu falei, sou. E por que você correu? Eu falei, por que eu corri, seu filho da mãe? Vocês invadem o morro, não tinha ninguém armado ali, vocês saíram atirando na gente. Aí ele falou assim, mas como é que a gente vai saber quem é quem? Quem mandou você subir o morro pra comprar maconha? É assim mesmo. Aí o outro fala assim, cadê o outro? Eu falei, não sei de outro nenhum não. Aí a mulher falou, ele tá aqui embaixo do sofá. Aí já tirou ele embaixo do sofá, já espancam ele ali na frente de todo mundo. Aí quando revistam ele tava, não. E aí eu comecei a discutir com o policial. Aí ele falou assim, eu falei assim, e é o seguinte, meu irmão é defensor público, tu tá ferrado. Isso é verdade. Você tem 3 irmãos, 2 irmãos, né? Na verdade, tenho 8. 8 irmãos. Tenho 8, eu tenho um irmão que é defensor público, Uhum. tenho um que é policial militar, tenho os outros 2 que são taxistas, uma irmã que trabalha com enfermagem, minha outra irmã é testemunha de Jeová, não trabalha mais nada, enfim. Mas o meu irmão que eu tenho mais, o que eu tenho mais afinidade é o meu irmão que é defensor público, o que eu tenho mais E ele, nesses proximidade. 8 anos que você ficou preso... Ele foi meu grande apoio, foi meu grande arrimo, foi meu irmão defensor público. E Mas eu nem vamos- falava com ele, né? Assim, a gente era brigado. Aí no dia que eu fui preso, a gente fez as pazes. Mas eu quero saber por que você ficou 8 anos e... Então, eu já ia chegar lá. Aí o que aconteceu? A polícia pega o menino, acha um pente de pistola no bolso do cara, fala, cadê a pistola? O moleque fala, não tem pistola não. Tem, não tem, tira a gente da casa e eu tô perdendo sangue, eu tô falando pra polícia, cara, eu vou morrer, cara, me leva pro hospital. Aí o polícia, não, tu não falou que ia me ferrar? Quero mais é que tu morra, que se tu morrer eu vou jogar essa pistola em cima de tu, eu vou falar que tu atirou em mim, por isso que eu te matei, quero mais é que tu morra. Aí o tirabão, não, a gente vai te levar pro hospital, mas pede pro teu amigo aí entregar a pistola, que ele tá com pente. Eu falei, cara, ele não é meu amigo não, nunca vi esse cara na minha vida. Ele falou, você quer ir pro hospital? Então faz isso. Aí eu vou em cima do menino, ele tinha 19 anos, Paulinho. Nunca tinha falado com ele. Eu falei, aí, meu irmão, qual é teu nome? Ele, Paulinho Costurado. Aí eu ia perguntar por quê. Quando eu olhei o corpo dele, cheio de marca de bala, de tiro, né? Eu falei, então, tu já foi preso? Ele falou, não. Eu falei, então tu sabe como é que é a vida de bandido, né? Um dia você se dá bem, outro dia você vai pro hospital, outro dia tu vai preso, hoje tu é dia de preso. Aí ele falou, mas o que você quer que eu faça? Diz onde é que tá a pistola pra levar a gente pro hospital, tu tá sangrando, a pampa aí na perna, cara. Sabe o que é ver a aorta? Ele não. Eu falei, então, ver a aorta é ver que vai do teu pé até o coração. Se romper essa porra dessa veia aí, você vai morrer de hemorragia. Aí ele foi, disse onde é que estava a pistola, e finalmente o policial leva a gente para o hospital. Era para levar no Souza Aguiar, mas levou a gente para o Rocha Maia, que sabia que não tinha médico, né? A minha sorte é que no Rocha Maia era 94. Em 94 a gente estava num mundo totalmente analógico ainda, né? Não tinha zap para avisar nem nada. Mas o diretor do hospital simpatizou comigo, ligou pro Miguel Couto e falou, tá indo aqui um cara baleado, assim, assado, tem que chegar com uma equipe esperando. Aí pego a ambulância no Rocha Maia, e isso assim, mais de 1 hora que eu já tinha tomado tiro, perdendo sangue. E aí chego no Miguel Couto, faço a operação, quando é à noite, o delegado Maurílio Marques Moreira, já ouviu falar, né? Maurílio Marques Moreira, ele era diretor da DRE. Aí ele entra. Porque eu não esqueci de falar isso. Na hora da abordagem, que eu discuto com o policial, eu falei, vou te ferrar, meu irmão é defensor público, eu vou te ferrar. Falei isso pra ele, que foi o meu grande erro. Quando eu acordo, depois da cirurgia, entra o delegado, Maurílio Marques Moreira. Ele falou, você é o Júlio César Barroso? Eu falei, sim, sou eu. Ele, assina aqui então esse BO aqui. Eu falei, posso ler antes? Ele, pode, claro. Aí quando eu li, o cara botou que eu tava com a pistola na frente de um barraco de idolação. Porque o que aconteceu nessa operação? Eles apreenderam 6 quilos de maconha, 1 quilo de cocaína, várias armas, prenderam acho que 4 ou 5 armas, e aí botaram no BO que eu estava fazendo a segurança do barraco, que eu estava em cima de uma laje com a pistola, e eles me balearam porque eu estava defendendo a casa, e foi por isso que eu fui baleado.
Aí comecei a rir de nervoso e falei, não vou Então, assinar isso. aí é que está o grande erro. Sim. Por isso que você foi acusado de tráfico? Sim. Não como usuário? Se fosse o caso. Sim, porque o delegado, o inspetor lá, ele botou no BO aqui, eu atirei nele, né? E aí o delegado comprou essa, né? E já defendeu o policial, né? Porque aí a gente começa a discutir, inclusive eu falei, não vou assinar isso aí não, isso aí é mentira e tal. Ele falou, tu não vai assinar não? Tu não falou que ia ferrar com o meu detetive? Vamos ver quem é que vai ferrar quem. Aí já me algema, eu tava com esse braço operado aqui, o braço fica na tipóia, né? Ele me algema na cama, fala assim, você tá no 12, no 14 e no 19, né? Ou seja, 200 anos de cadeia. E aí tem mais uma nuance no meu julgamento. Por quê? Porque o juiz que me julgou, ele era da minha área, o doutor Roberto. Acho que é Roberto Magalhães. Deixa eu só fazer um parêntese. Faz. Que eu não fiz no início. Eu conheci o Julinho já tem uns 10 anos. 10 anos. O Julinho é um dos grandes agitadores culturais do Rio de Janeiro, produtor cultural, trabalha com música, com eventos, com festas. Chanceler do Submundo. Chanceler do Submundo. Ali na Lapa, na Glória, no Circo Voador, na Pedra do Sal. As grandes festas, né, que acontecem, o Julinho, né, que produz. E por conta disso, eu conheci o Julinho, porque, eventualmente, né, apesar de advogado, eu também tenho que me divertir. De vez em quando a gente consegue, né? Uma festa soul, que ele gosta, roda de samba, né? E aí, um dia depois, 10 anos depois, sei lá, não 10 anos, mas uns 8 anos depois, é que eu descobri essa história do Julinho, quando eu soube que o Marcos Galinha e ele estavam fazendo o livro, Dias de Glória, Noites de Cárcere, e que isso vai virar um filme, vai virar um seriado, porque é uma história, né, escatológica, muito triste, porque ele era sempre desde o dia que eu conheci, eu falei assim, olha, que pessoa doce, que pessoa querida. Obrigado, Ricardo. Né? E que história triste, né? Como é assim, ficar 8 anos enjaulado, como é que é a cabeça de uma pessoa, como é que aguenta lá dentro, e você sabendo que se você tivesse sido... se o crime que você cometeu, né, tivesse sido tipificado, né, Maíra, como um crime de usuário, você não ficaria 6 meses preso. Exato. Não ficaria preso por uso. O problema é que muitos usuários são presos como se traficantes fossem, né? Você que ficou na prisão sabe disso, mas tem muita gente ali que não tinha que estar acusada de tráfico. E assim, eu no meu caso eu não fui pego com nada. Eu não fui pego nem com um grama de droga. Não chegou nem a comprar. Não cheguei nem a comprar. E assim, o que eu costumo dizer, né? Eu fui condenado a 7 anos no tráfico sem 1 grama de droga. Eu fui condenado 5 anos na formação de quadrilha, associação do tráfico, não conhecia ninguém. Depois eu virei amigo dos caras, né? Você ficou, então, dos 26 anos aos 35. Aos 35? De 26 aos 35. Porque você ficou com uma associação ao tráfico e... Porte de arma ilegal. Porte de arma e o próprio tráfico. Não, e aí chega a época de eu ir pro juiz, quando eu entro na audiência, que eu olhei pro juiz, que ele me olhou assim, eu falei, nossa, tô ferrado. Eu conheci o juiz, ele era da minha área desde pequeno, ele era uns 5 anos mais velho que eu. E ele era um cara muito bonito. Você hoje está com 57. Tô com 57. E ele era um cara que era playboy, sabe, nerd. Então ele era muito sacaneado pelos moleques lá da minha área, da minha rua. Tipo, jogando bola, a galera batia nele, a galera sacaneava ele, sabe? Essas coisas de bulimizar. Eu nunca bulimizei ninguém, né? Mas não, os caras... pelo contrário. Você no Instagram, no Facebook, eu acompanho o Julinho a vida inteira, né? Desde que eu conhecia. Esses 10 anos, sempre defendendo a mulher, sempre defendendo o mais fraco, sempre indo contra o misógino. Sim. Você sempre eu se sempre fui assim, sempre fui a favor dos mais fracos, né? Só que eram meus amigos, aquela coisa de adolescência, de infância, eu não deixava de andar com os caras, mas andava com os caras. Falava, pô, não faz isso com o moleque, não. Apesar dele ser mais velho que eu, 5 anos, né? Aí quando ele me viu, eu sentei, ele falou, te conheço, não conheço? Eu falei, conhece sim, Silêncio. Você não mora na Cândido Mendes? Ele falou, mora. Eu falei, então, morei a minha vida toda na Benjamin Constant, te conheço. Ele falou, ah, tá. E aí já pego o processo e começa a ler. Aí ele fala assim, Júlio, o policial tá falando aqui que você efetuou vários disparos com ele. Contra ele. Ele tem tanta certeza que ele está enfatizando aqui que você efetuou vários disparos com a mão direita. O que você tem a dizer sobre isso?
Falei, excelência, primeiramente, eu nunca atirei na minha vida. E nunca atirei mesmo, até hoje, eu nunca peguei no revólver, nunca dei tiro. E se eu fosse atirar, eu atiraria com a esquerda, porque eu sou canhoto, nunca com a direita. Então ele tá mentindo. Aí ele falou, eu embaixo, ele em cima, assim, né? Ele me olha assim, ele... Por isso não, rapazinho, eu sou destro e atiro com as duas. Ainda fez assim com a mão. Sério? Eu sou destro e atiro com as duas. Aí eu falei assim, tá bom, então, já que ele tem tanta certeza que eu tava atirando nele, é só fazer um exame de datiloscopia e ver as impressões digitais e ver que não vai estar minha. Aí ele falou assim, quer trocar de lugar comigo? Eu falei, o quê? Você quer trocar de lugar comigo? Sentar embaixo, sentar aqui em cima? Eu falei, por que você tá falando isso? Você tá querendo me ensinar a trabalhar? Quem determina a exame de datiloscopia não é você não, sou eu. Eu falei, o senhor vai determinar? Ele, não. Por quê? Porque eu não quero. Aí quando ele falou isso, eu falei, não tem mais nada a fazer aqui, né? E teu irmão estava te defendendo aí? Não. Não, na época era um defensor público. Eu fiquei muito chateado com meu irmão, porque o defensor público que me defendeu era muito fraco. Aí quando é a segunda audiência, que a segunda audiência é quando os policiais falam como é que foi a operação, né? A primeira você fala e a segunda você só escuta os policiais. Mas calma aí, deixa eu só uma coisa. Entre o dia que você levou o tiro e essa primeira audiência, essa segunda, você ficou aonde? Primeiro no hospital e depois você foi pra Palcané? Eu fiquei uma semana no Miguel Couto. Fiquei de 21 a 28 no Miguel Couto. Aí no dia 28 eu vou pra Polinter, antiga carceragem da Polinter ali na Praça Mauá, né? Que era DRE também. E aí, tipo, 15 dias depois que eu fui preso, é minha primeira audiência. Logo 15 dias depois, certo? Agora mudou um pouquinho, Julinho. Porque agora, depois da prisão, primeiro acontece uma coisa que a gente chama de audiência de custódia. Então, essa audiência de custódia, ela serve para avaliar se a pessoa precisa responder ao processo presa ou se pode responder ao processo em liberdade. Na época que você respondeu ao processo, não tinha isso. Sim. Ela não é uma audiência de mérito, entendeu? Não é se atirou ou não atirou, se estava na associação ao tráfico ou não. Mas é se tem elementos para seguir, né, preso para responder o processo ou não. No seu caso, você tinha emprego, né, residência fixa, uma série de elementos que permitiriam, normalmente, você responder ao processo solto, né, numa audiência de custódia, por exemplo. Então, isso é uma primeira mudança. Uma segunda mudança é que, com a reforma do Código de Processo Penal, o interrogatório é no final do processo. Você está me dizendo que o processo começou com a sua oitiva, né? Sim. Agora não é mais assim. E é importantíssimo que não seja mais assim, né? Por conta do direito à defesa. Então, agora, primeiro são ouvidas todas as testemunhas de acusação, então os policiais. Depois são ouvidas as testemunhas de defesa. E depois, como último ato, o interrogatório. E o acusado, ele pode assistir isso tudo, entendeu? Ele pode, ao final, no seu interrogatório, contrapor, por exemplo, o que o policial disse. O problema, Julinho, é que os policiais, eles têm a chamada fé pública, né? Então, o depoimento deles, ele é tido... Tem um dispositivo, acho que é o dispositivo 45, que apenas a palavra do policial basta como prova, Tem uma súmula, inclusive, do TJ, muito discutida há muitos anos por conta disso. Muitas pessoas são condenadas somente com base na palavra do policial. Porque a palavra da autoridade porque tem se a fé presume pública como verdadeira. Como verdadeira. Então, isso é um problema, né? Um sistema que pode ter essas distorções, como você disse. Sim, e aí no meu julgamento eu tive 5 testemunhas de defesa. Na época, eu morava na casa de um amigo que eu ia buscar os filhos dele na creche, né? Então, quando eu fui preso, era 2h da tarde, eu tinha que buscar as crianças na creche às 3. Nossa. E, né, cara, como eu disse, não tinha celular, não tinha nada, né? Assim, isso eu tenho até vergonha de falar. Eu tive que subornar uma enfermeira. Eu tava com um cordãozinho de ouro, naquela época tava na moda, cordão de ouro fininho. Eu pedi pra enfermeira do Rocha Maia pra ela ligar pra mãe do meu amigo, pra avisar que eu não ia buscar, que alguém tinha que buscar as crianças. Era sexta-feira e tal, que tava aquele... Cara, como é que eu vou buscar a Luana, cara? Aí eu dei o telefone pra atendente lá no Rocha Maia. Eu falei, olha, você pode ligar pra Dona Maria, o telefone é 2256-9733, até hoje eu lembro do número. E avisar, falar, você só fala isso, Dona Maria, o Júlio não vai poder buscar as crianças. E desliga, você não precisa falar o motivo nem nada. Ela falou, não posso falar isso, é contra... Aí eu vi que ela olhou meu cordão as 2 vezes, eu tirei o cordão, botei na mão dela, falei, por favor, liga pra mãe, pra avó dessas crianças, que elas vão ficar apavoradas sexta-feira.
Vou deixar aqui. Ela ligou. Deixa eu te fazer um parêntese também, para poder... Tudo que tiver errado, eu vou começar a apontar. Vai faltar coisa errada. Vocês devem ter visto em filme aquela coisa de quando a pessoa é presa. Você tem o direito de ficar em silêncio, de contratar um advogado, de dar um telefonema. Então, todo filme americano tem isso, né? Esse direito, essa coisa do direito ao silêncio, inclusive, tem um nome mesmo, né? Chama aviso de Miranda. E no Brasil a gente também tem. A nossa Constituição, ela fala que a pessoa, quando presa, ela tem direito de estar com o advogado e de fazer um contato, sim, com o advogado ou com o familiar, né? Então, você teria o direito, sim, de dar um telefonema, né? É claro que naquela época o telefone era mais restrito, algumas pessoas tinham, mas nem todo mundo. Mas telefone fixo tinha em qualquer lugar, né? Porque antigamente tinha até o chamado orelhão. Então, você poderia, sim, ter dado um telefonema. E quando você prestou esse negócio de assina aqui, não é assim, porque você tem direito, obviamente, de prestar o depoimento assistido por um advogado, né? Inclusive, contrapor tudo aquilo para você não assinar um negócio que não diz a verdade. O problema é que nem sempre essas regras são seguidas. Já não era na sua época, mas, honestamente, até hoje, né? A maior parte dos depoimentos em delegacia são prestados sem advogado. Porque depois existe defensoria pública, né? Então, não vai acontecer uma audiência sem defensor, né? Essa própria audiência de custódia que eu falei, vai ter sempre um defensor ali. Mas na delegacia não tem defensor público, né? E as pessoas não conseguem dar esse telefonema para poder fazer contato com o advogado. E esse direito a um telefonema e direito de estar assistido por advogado não é só na Constituição, não. São vários tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil é signatário e que asseguram esse direito da pessoa estar assistida, né? Inclusive, em mulheres, tem um tratado internacional para proteger as mulheres que diz que a mulher tem o direito, sendo mãe, tem o direito, inclusive, de saber onde é que estão seus filhos, fazer contato com seus filhos, poder organizar a vida deles, né? Porque eu fui presidente do Conselho Penitenciário muitos anos, coordenei o Fórum Nacional de Conselhos Penitenciários e inspecionei muita prisão. Quando eu ia numa unidade masculina, normalmente os homens perguntavam dos processos. Quando eu ia na unidade feminina, as mulheres sempre perguntavam, cadê meu filho? Porque a mulher é presa, não consegue dar um telefonema, não consegue avisar. Esse aviso aí do tipo da enfermeira dizer, né, não vai poder buscar, a mulher muitas vezes não consegue fazer, e aí não consegue buscar o filho, não consegue organizar a vida do filho, o filho não sabe o que aconteceu com a mãe não sabe o que aconteceu com o filho. Então é uma tragédia. Mas vamos lá, voltar para a sua história. Não, então, e aí, ainda no julgamento, eu tive 5 testemunhas de defesa. O meu patrão atual, o cara que era da campanha do PMDB, ele falou, não, esse cara trabalha para mim. O meu ex-patrão falou, não, o Júlio trabalhou para mim há anos. Minha namorada, que morava no Morro, uma outra moradora do Morro e a dona da escola que eu buscava. A dona da escola foi lá. Falando, poxa, o Júlio todo dia vem buscar as crianças, 3 horas da tarde, não sei o quê, eu conheço o Júlio há anos e tal, e não adiantou nada. Aí foi naquele momento ali, quando eu fui condenado, que eu entendi que essa coisa de julgamento pra gente pobre, a gente que é preto, a gente que é pobre, e eu me considero até um negão privilegiado, porque eu nasci em Laranjeiras, morei minha vida toda na Zona Sul, eu sei que eu tenho um privilégio perante outras pessoas pretas. Pra mim foi tudo um teatrinho, sabe? Assim, já estava determinado. Quando eu fui na segunda audiência, que foi para escutar testemunhos de defesa e de acusação, era o primeiro juiz, era o Roberto. E aí o que aconteceu? Ele foi protelando um monte. Aí, como ele morava lá na Glória, o pessoal da Glória perturbando, pô, cara, o Júlio, você sabe que o Júlio não é bandido, absolve ele, não sei o quê, não sei o quê. E aí ele foi protelando até atrás de férias. Ele entrou de férias. Deu para o substituto e falou, ó, esse caso aqui eu quero que você condene todo mundo. E aí, só que depois ele chamou meu irmão, pediu desculpa pro meu irmão, ele falou, eu queria que seu irmão ganhasse 6 anos, eu não ia dar essa cadeia toda. E aí Inês já era morta, né? Eu já estava condenado 12 anos, aí a galera ficou muito chateada com ele. Ele ficou tão envergonhado que ele se mudou da Glória, pra você ter uma ideia. E, Julinho, nesses 8 anos, perguntas. Como você segurou tua cabeça? Como é dentro do presídio? E eu sei que a sua mãe ia toda semana, às vezes 2 vezes por semana, nesses 2 anos. E sua mãe é uma doce figura. Vamos começar por ela? Tá. Então, minha mãe, cara, é um dos motivos, uma das coisas que mais me deixa
arrependido de ter ido no morro esse dia foi porque minha mãe me visitou durante os 8 anos. Minha mãe me visitou durante os 8 anos. Passou pela revista vexatória durante Passou por 8 anos. 8 anos. A minha irmã só foi uma vez. Minha irmã passou pela revista, ela nunca mais voltou. Como é que é essa revista? Eu vou explicar como é que essa Pode falar, revista... doutora. Porque, né, sempre A foi Maíra você foi por 10 anos presidente. Eu fiquei 10 anos trabalhando com o sistema penitenciário, né? Eu fui a primeira mulher a presidir o Conselho Penitenciário do Rio de Janeiro. Quando eu entrei, era um órgão já de 90 anos, mas nunca tinha tido uma presidente mulher. Eu entrei primeiro como representante da OAB e depois fiquei como presidente. Na mesma época, coordenei esse Fórum Nacional, que nós fundamos, um Fórum Nacional de Conselhos Penitenciários. O Conselho Penitenciário ele é um órgão de execução penal, previsto na Lei de Execução Penal, para fiscalizar o sistema penitenciário. Ele tem... dentre as principais funções, essa de inspeção. Então, a gente ia mesmo, entrava em cela, né? Não entrava só do lado de fora do presídio, né? Entrava dentro da cela, conversava com os presos, fazia relatório. E também de fazer o acompanhamento do egresso do sistema prisional. Porque uma coisa que eu vou querer te ouvir depois é que uma vez eu ouvi de um preso assim, doutora, a gente sai do sistema, mas o sistema não sai da gente. Verdade. Né? Porque esse pós-prisão é muito difícil, né? Porque a sociedade cobra que a pessoa que está em livramento condicional, em monitoramento eletrônico ou qualquer outra situação assim de semi-liberdade volte a trabalhar, só que não dá nenhuma condição para tirar essa pecha aí de pessoa que passou pela prisão, né? Você, claro, tinha contatos de pessoas, né, que sabiam que você não tinha praticado crime, então pode ter tido, né, um pouco menos de dificuldade nesse sentido, mas sabe de muita gente lá dentro que não consegue, mesmo que tenha o preconceito, e talvez você tenha também vivido os seus, eu vou querer te ouvir. Agora, uma das coisas, como a gente inspecionava o sistema, uma das campanhas, sendo mulher, né, sendo uma das primeiras, né, sendo a primeira presidente mulher, eu quis trabalhar muito com mulheres encarceradas e com as mães, irmãs, filhas, avós, né, todas as mulheres da vida do preso que visitam o preso. E uma das campanhas foi muito essa do fim da revista vexatória. Porque quando um homem é preso, todas as mulheres da vida desse homem visitam esse homem, né? E significa, você sabe disso, chegar lá de madrugada, antes do horário. Tem regra, Ricardo, do como é que tudo entra no presídio. Então, assim, tem que ser no saquinho transparente, o tipo tal, a roupa tal, a camisa tem que ser branca, né? Tudo tem que ser num saquinho, a comida... Tá? Então, tem um monte de regras do presídio. O tratamento, né, é muito ruim, especialmente por conta dessa revista vexatória. O que é a revista vexatória? Que a gente está tentando mudar há muitos anos. Alguns estados já aboliram a revista vexatória. No estado do Rio de Janeiro, nós temos lei para abolir a revista vexatória, mas nós sabemos que ela ainda é uma realidade em muitos presídios em todo o país. É a mulher tirar toda a roupa, agachar, né, em frente a tudo, calcinha, tudo. Ficar nua total. Ficar nua total. Agachar na frente de um espelho. Fazer força para poder ver se não tem nada no ânus e na vagina, etc. E isso é feito com mulheres de diferentes idades, de qualquer idade. Então, se a avó de um preso vai visitar um preso, ela vai passar pela revista vexatória. Se a filha de um preso for visitar um preso, ela vai passar pela revista vexatória. Né? Então, assim, é um absurdo, porque fere todos os tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil é signatário, não tem a menor necessidade, porque você pode colocar detector de metais, né, para poder rastrear armas, com etc. farejador, né? E farejador, e você pode inspecionar o preso quando ele sai, porque você já era inspecionado depois da visita, né? Então não tem por que passar as mulheres para esse tipo de vergonha, de vexame e tudo mais. Continua sendo assim em muitos lugares, é uma coisa dificílima de tirar. Eu, uma vez, fui falar com o secretário de administração penitenciária da época, que eu era do conselho, e ele virou e falou assim, não sei por que a senhora está reclamando tanto. Vocês, mulheres, quando vão aos ginecologistas, não tem que abrir a perna no ginecologista? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Muito absurdo. Não sei nem como começar. Isso é uma fala criminosa. Criminosa. Eu nunca vou esquecer isso. Enfim. E você fica impactado, não tem nem como responder para um boçal desse. O que você vai falar? Tem como tapa na cara isso. Não tem como responder. Curiosamente, esse secretário depois foi preso. E aí eu fiquei pensando se a mulher mãe dele vai passar por isso. Enfim, mas curiosidades de Rio de Janeiro, né? Mas e aí você me disse que então a sua mãe foi visitar Então, minha mãe me visitou durante 8 anos, né? Eu fiquei dos 8 anos e 6 meses que eu fiquei preso,
Fiquei 4 anos na Freicaneca, que não existe mais. Não existe mais. Né? Sei qual é. E inaugurei Bangu 4, inaugurei Bangu 4 16 Jonas Lopes de Carvalho. Jonas Lopes de Carvalho, inclusive, na nossa travessia, o Jonas Lopes de Carvalho estava presente na nossa travessia. O governador era o Garotinho, o secretário de Justiça era o Sérgio Sveiter, Sei. né? E o secretário de Administração Penitenciária era o Jonas Lopes de Carvalho. E eu falei assim, porque lá na cadeia, eu sempre li jornal, né? Sempre li. E lá na cadeia eu lia todos os dias o Jornal do Brasil, né? Então eu sabia quem era Jonas Lopes de Carvalho, sabia quem era o Sérgio Sveiter. E aí eu falei, cara, como é que pode um cara que é secretário de administração presidiária virar nome de presídio? Né? O secretário deu o nome dele no próprio presídio. E depois o Jonas Lopes de Carvalho foi preso. Não sei se vocês sabem. Ele foi preso naquela máfia, porque depois ele virou conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. E ele foi preso, porque ele estava desviando dinheiro. Então ele preparou o presídio para ele mesmo. E ele fez uma delação premiada. Ele não está preso mais, né? Eu nem sei como é que tá a história desse cara, mas ele foi... Tá vivo? Tá vivo, tá vivo. Eu não sabia. Essa história fazer só uma complementação dessa história da revista vexatória, todo mundo sabe que tem tudo no sistema. Tem telefone celular, tem arma, tem droga. Sim. Essa droga, essas coisas, não entram pela mãe do preso. Assim, não tem como entrar arma pela mãe do preso, nem faca, nem arma, assim, nem celular. Então, como é que entra isso, né? E aí coloca a culpa na mãe do preso, mas é preciso ter uma investigação mais séria sobre como é que isso entra no sistema, né? Assim... Não, e alguns presos, né, a gente sabe, inclusive, ex-governadores que foram presos, que tinham televisão, cinema... Quando a gente estava preso na Freicaneca, muita droga entrava pelo muro, porque tinha um morro do São Carlos, a galera jogava 1 quilo de maconha assim, a gente até falava assim, hoje é dia de cair maconha, porque ela caía literalmente, ela caía do morro para dentro da cadeia. Hoje vai cair 5 quilos de maconha do Complexo do Alemão, hoje vai cair 3 quilos de pó da Mangueira, então era assim, né? Então muitas coisas eram assim. E os polícia óbvio que eles sabiam, lógico que eles sabiam. Desculpa te dizer, mas você caiu lá, você não era marginal nem traficante, não pertencia a nenhuma facção. Você chegou lá, como que se conversa, se faz amigos e essas coisas que a gente escuta. Aí, vão te estuprar, vão te violentar. Como é que você se defendeu lá dentro? E a tua cabeça também. Não, e eu tenho uma pergunta também. Você ficou em presídio de quê? Comando Vermelho, Neutro? Fiquei do Comando Vermelho. Então, porque... O que acontece? Eu fui pro Comando Vermelho porque eu fui preso num morro dominado pelo Comando Vermelho, que até hoje é dominado pelo Comando Vermelho, Morro Azul. E aí o chefe da carceragem, quando o cara chega na delegacia, o cara pergunta, vem cá, qual é a tua facção? Tu é terceiro comando? Naquela época nem existia ADA, só que existia o terceiro comando e Comando Vermelho e Neutro, né? Ele falou, e aí, qual é a tua facção? Tu é o quê? Eu falei, chefe, eu não sou nada não, fui preso comprando maconha, não sou nada não. Ele, como tu não é nada, rapaz? Tu vinha aqui, tu foi preso com 7 quilos de maconha aqui, pô, tu tá como gerente da Boca, como é que tu não é nada? Tu não foi preso no Morro Azul? Tu é Comando Vermelho sim, vou te botar na cela do Comando Vermelho. Ele me botou na cela do Comando Vermelho, né? Só que o Comando Vermelho, ele tem os dogmas do preso, né? Tipo assim, o Comando Vermelho é uma cadeia que respeita muito os outros presos, né? Tipo assim, ninguém é obrigado a fazer nada que não queira. Tipo, essa coisa de estuprar, né? Tipo, tem mais tipo uns mandamentos. O primeiro mandamento da cadeia é proibido roubar. Se roubar, morre. É proibido estuprar. Se estuprar, morre. É proibido mexer com a mulher do amigo. Se mexer com a mulher do amigo, morre. Então, é proibido agredir o companheiro. É proibido agredir o companheiro verbalmente. Se agredir o companheiro verbalmente, vai ser punido. Se agredir o companheiro, vai ser agredido. Então todo mundo ficou com a bola bem baixa, sabe? Que quando vacilava, apanhava mesmo. E se cometesse algumas coisas dessas assim, de pé na capital, morria mesmo. Então todo mundo se respeitava muito. E assim, eu quando eu entrei no sistema penitenciário, eu já falava para todo mundo, porque antes de você chegar no presídio, você passa por algumas triagens, né? A própria Polinter é uma triagem, porque tu fica numa cela com 50, tipo uma cela desse tamanho aqui, tinha 63 presos. A cela que eu dormi lá no Polinter.
E depois você vai para Água Santa e você vai para uma cela que é do Comando Vermelho, então você já vai se meio que fazendo o seu nome, meio que fazendo a sua história. E aí quando eu chego na Frei Caneca, eu sempre gostei de escrever, né? Aí eu escrevia carta todo dia para minha família, para meus amigos e tal. E Cadeia tem um ditado que é muito interessante, que Cadeia tem um ditado que é assim, do Panótico. Cadeia é um olhando mil e mil olhando um. Então todo mundo sabe da vida de todo mundo. E aí, quando a galera percebeu que eu gostava de escrever, que eu escrevia todo dia, uma vez passou um cara que era analfabeto, o Dir da Vila do João, aí ele fala, pô, tu gosta de escrever, né, Julinho? Gosto. Pô, eu queria mandar carta pra minha família, mas eu sou analfabeto. Se tu escrever uma carta pra mim, eu te dou R$1. Aí eu começo a escrever carta pra ele, e aí começa a aparecer fila de gente, tipo, eu tava tipo a Fernanda Montenegro na Central do Brasil. Muito bom. E aí tem uma hora que eu começo a ensinar alguns presos ali a escrever, então eu era um cara respeitado e querido. Eu sempre falava, ó, eu não sou bandido, eu sou bucha. Então como eu tinha o cara que é preso inocente, é chamado de bucha, né? Então quando o cara é bucha e se bota no seu lugar de bucha, não procura confusão com ninguém, ninguém perturba ele. Então eu não era perturbado. Aí eu comecei como é que eu não fiquei doido? Assim, outra daquelas coisas que parece coisa de filme, sorte. O diretor... Mas vai virar filme. O teu Vai. livro... Vai. Inclusive, teve um crowdfunding, eu fiz uma doação, o livro dele vai ser lançado. Vai ser lançado em março pela Palas, pela editora Palas, né? E aí, quando eu chego na cadeia, no presídio já, o meu irmão foi me visitar um dia, e aí o diretor do presídio viu meu irmão, falou assim, Paulo César, tá fazendo o que aqui? Aí ele, doutor Jarbas, foi professor do meu irmão na UERJ. Ele falou, pô, vim visitar meu irmão. Foi da UERJ? Meu irmão foi, meu irmão foi formado em Direito na UERJ. E aí ele falou, pô, meu irmão tá preso aqui, quem é teu irmão tal? Aí o diretor me chama, horas depois, vou lá, aí ele fala, você é irmão do Paulo, né, cara, eu não quero saber se tu é culpado, se tu é inocente, quero saber o seguinte, tu tem que ficar preso 8 anos pelo menos, você sabe, né? Eu falei, sei. Então, eu tô aqui pra te ajudar. Quer trabalhar na cadeia? Se tu trabalhar 3 dias, a cadeia cai 1. Eu falei, pô, lógico que eu quero. Então tá, então a partir de agora tem uma vaga lá na escola, tu vai ficar na escola. Aí eu começo a trabalhar na escola, começo a trabalhar como bibliotecário, aí também como ajudante lá de papelada e tal, de arquivista e tal, eu começo a trabalhar assim. E isso é uma coisa que me deixa mais tranquilo para aturar. Eu, eu só pensava em sair dali. Eu sabia que eu ia ter que tirar 8 anos, sabe? Eu pensava em não me desesperar nunca, e não me meter em furada nunca, não me meter em roubada, assim, de fazer negociação escusa dentro da cadeia, se é que vocês me entendem, né? Então eu sempre fui, era o que o preso chama de comédia, né? Eu sempre fui um preso comédia, que comédia é o trabalhador, o otário. Então eu era otário, então as pessoas me respeitavam. E eu era até, de certa forma, querido, porque como eu escrevia muita carta para muita gente, e eu ensinei algumas pessoas a lerem, então eu era um cara que era... E aí teve uma época que eu fiquei tão conhecido, né? Milton Dias Moreira eram 1000 presos, né? Quando chegava um preso novo que queria ler um livro, eu falava, pô, tá a fim de ler um livro, cara, procura o Julinho da Glória lá no... O Julinho da Glória, tanto meu apelido agora é Julinho da Glória por causa da cadeia, porque meu apelido sempre foi Julinho. E aí, por que é Julinho da Glória? Porque na cadeia tem 500 Julinho. Tem o Julinho da Mangueira, tem o Julinho do Borel, tem o Julinho de Niterói, tem o Julinho de Nova Iguaçu, e eu era o Julinho da Glória. Então, os caras vinham lá, me procuravam, tinha vários livros, tinha uma estante assim, tinha vários livros dentro. Aí eu perguntava, que tipo de livro que você gosta de ler? Ah, eu gosto de ler romance, toma. Ah, eu gosto de ler autoajuda, toma, sabe? Então, foi o que me motivou a não ficar maluco. E minha mãe também, né, cara? Assim, eu tinha na minha cabeça, cara, eu tenho que sair daqui, viver com a minha mãe, Sua sabe? mãe era cantora, né? Minha mãe era cantora, minha mãe era uma das gatas, no grupo vocal As Gatas, Bacana. que elas... Minha mãe puxou muito tempo o samba da Beija-Flor, né? Que legal. Aí teve um dia que... Porque no Polinter, como eu fui preso baleado, fiquei 7 dias no Miguel Couto, me mandam para uma cela superlotada na Polinter, e aí teve uma tentativa de fuga na Polinter, lá uma rebelião e tal, e eu dentro da cela, e aí eu falo pro meu irmão, cara, eu vou morrer aqui, bicho, tá muito ruim.
O preso, ele foi sensível, né, com o meu caso, porque o meu braço estava muito inchado, eu estava muito debilitado, eu ainda estava fraco, então eu ganhei uma rede, eu dormia numa rede. Os outros presos, eles não dava para dormir todo mundo ao mesmo tempo, então tem que revezar, né? Então eu ficava tipo de camarote, deitado o dia todo, vendo aquele revezamento dentro da cela, aquele fogão, tinham 2 fogões elétricos na cela, um para fazer café, outro para fazer comida, né? Então era aquele agitação o dia todo. E aí eu consigo ir para o hospital E a penitenciário. higiene, como é que é? O cheiro, a higiene, banho, fazer Ah, cocô, xixi, é se um buraco. masturbar. Não, masturbar não dá. Não dá. E dentro da cela de 63 pessoas era um boi, né? Boi é um buraco É no um buraco no chão com 2 lugares para você botar o pé. Papel higiênico, Não, papel higiênico tem. Assim, tem um espaço dentro da cela que é só para deixar as sucatas. Sabe o que é sucata? não. Sucata é bolsa de compra. Sucata é comida, material de limpeza e tal. Então a família chega com as sucatas e tinha um lugar de botar as sucatas lá, né? E coisa que não faltava era papel higiênico nas E a sucatas. água, como é que era? A água, a gente, pô, bebi. Dos 4 meses que eu fiquei na polícia, eu bebi a água era a água aqui do boi, que era aquela cor. Era a água do boi. A água do boi é a água do vaso sanitário. Abre para sanitário. É, E era racionada a água lá? era Vai, né? racionada, Quase ligava 3 vezes por dia. Ligava tipo de 7 das 10, aí depois ligava de meio-dia às 2, aí depois só ia ligar à noite, só ia ligar tipo de 6 às 10 da noite. Aí às 10 da noite desligava pra fazer tudo de novo. Não, e Rio de Janeiro, um verão danado. Nossa, não, tinha. Pô, lá na Polinter, no verão de 94, foi sinistro. Tinham 50 e poucos presos, 4 ventiladores. E aí teve essa tentativa de rebelião. Eu falei com meu irmão, falei, cara, tem que meu irmão já ir pro hospital penitenciário. Aí ele consegue um mandado de segurança. Sou transferido pro hospital penitenciário. Aí lá eu conheço uma presa, começo a namorar com a presa. E aí eu tive noção de como é que é a vida das presas, sabe? Tipo, porque a gente tirava visita junto no hospital penitenciário, porque o banho de sol dos presos era no segunda, quarta e sexta, das mulheres era terça e quinta, já começava aí, as mulheres tinham um dia de sol a menos, já começava aí a Que horror, desigualdade. cara. Que absurdo. E sábado e domingo era dia de visita, então era o dia que o preso ficava junto, e o banho de sol também ficava junto. Não, banho de sol não minto, tinha culto da igreja evangélica no sábado e missa no domingo. Então era quando os presos poderiam estar juntos, homens e mulheres, né? E aí, numa desses dias que eu fiquei 45 dias lá no hospital penitenciário. Fui final de novembro, fui final de novembro, saí final de dezembro. Fiquei 40 dias. E aí, numa dessas, eu fui fazer uma consulta, aí eu tô vendo um monte de presa fazendo um monte de festa, assim, um cara sentado, eu tô vendo a menina sair com R$50, assim, com R$20, com R$30. Eu falei, será que é um figurão do Comando Vermelho que deve estar ali? O cara tá com dinheiro, né? Aí eu fiquei olhando de longe, aí quando as presas saíram, quem era? Era o Anísio, da Beija-Flor. Eu falei, vou me dar bem agora. Cheguei, porque minha mãe tinha puxado samba, né? Eu tinha ido lá no camarote da Tua vida é um Beija-Flor, né? filme. Caramba. Aí cheguei no doutor Anísio, eu falei, ô doutor, porque ele pode ser chamado de doutor, né? Eu já sabendo, eu falei, boa tarde, doutor Anísio, tudo bem? Ele me olhou assim, desconfiado. Tudo bem, rapaz, você me conhece? Eu falei, você não lembra de mim, não? Ele, não, de onde? Eu falei, pô, sou filho da Zenilda, das gatas. Ele falou, rapaz, tu é filho da Zenilda? Eu falei, sou. O que você tá fazendo aqui? Eu falei, pô, doutor, tô igual o senhor, tô preso. Aí ele, é. Aí ficou todo sem graça, é verdade, é verdade. Você tá precisando de alguma coisa? Eu falei, pô, doutor, já que você tá falando, minha mãe não me visita há um tempão, mentira, né? Minha mãe não me visita há um tempão, querendo comprar um cigarro e tal. Aí ele puxou um maço de dinheiro assim, aí ele falou, R$50 dá? Era 94, era R$1 era $1, né? Eu falei, pô, R$50 era dinheiro. Eu falei, dá sim, doutor. E eu tava numa cela com mais 3 presos, na cela que eu tava. Aí eu pego o dinheiro, vou na consulta, passo na cantina, compro, pra você ver, o preso doente, ferrado, tinha cantina. Eu comprei 4 x-tudo, 2 cocas de 2 litros, 4 maças de cigarro, distribuí pra galera. E aí, o que acontece? Quando eu chego no presídio da Africaneca, a Africaneca era um presídio humanitário, sabia? Por quê? Porque a Africaneca, ela tinha 3 pátios
um pátio de recreação para as crianças, tinha piscina para criança, que a gente não tomava banho na piscina, mas a gente tomava banho de balde. Tinha escola, tinha yoga, tinha curso de inglês, tinha aula de informática. Que bacana isso. E tinha um auditório, tinha um palco. Assim, eu comecei a produzir na cadeia. A primeira vez que eu produzi evento na minha vida foi na cadeia, porque eu já trabalhava com show, só que eu trabalhava como montador de som, né, montador de PA, que fala, e contra-regra, mas eu nunca tinha produzido. Aí chego na cadeia, lá na Milton Dias Moreira, e tinha um auditório com um palco enorme, e tinha um amplificador de guitarra, amplificador de baixo, tinha instrumento musical, tinha piano elétrico, Cássio, vagabundo, mas tinha, né? Então tinha presa que ficava o dia todo tocando pagode. Aí tinha os dois pátios lá, tinha presa que ficava o dia todo jogando bola. Os presos mais velhos, mais idosos, ficavam o dia todo jogando baralho, porque os polícias, os DVIPs no presídio da Fricaneca, eles não queriam saber de nada. Botava a gente lá atrás, vocês se viram aí, sabe? Então era um lugar que não tinha briga, não tinha morte, não tinha nada. A gente até falava que o comando, que o Milton Dias Moreira era o setor B, a gente chamava de setor bombom, né? Era o setor bombom. E os presos de outras cadeias ficavam com o maior ciúme da gente, né? Falavam, esses caras lá tirando férias, em vez de estar sofrendo, não sei o que, bababá. E aí, o que acontece? Eu, como ia muito na missa, e eu também comecei a me articular com os caras lá, tinha o padre Bruno Trombeta. Você conheceu o padre Bruno Trombeta? Não, conheci outros padres, mas... Ele era da Santa Cabrini. Ele era um padre foda. Ele era comunista, para começar, ele era comunista, com aquele sotaque de italiano, de anarquista, né? E ele fomentava muito a gente, pra gente fazer atividades que a gente pudesse ganhar o elogio na Folha, né? Por exemplo, ele deu a ideia da gente fazer um jornal. Por que vocês não fazem um jornal denunciando como é que é a vida de vocês no dia a dia? Tem um monte de gente que gosta de escrever aí, faz uma coluna de esporte, faz uma coluna de crônica. Aí eu falei, cara, boa ideia. Aí a gente monta o jornal, o nome do jornal era Jovem Mensageiro do Sagrado Coração de Jesus. E aí eu e mais 4 amigos, aí a gente faz o jornal, e assim, aí ele consegue botar um mimeógrafo dentro da cadeia. Aí eu me senti tipo na clandestinidade dos anos 70 e 80. Aí a gente mimeografava o jornal com várias denúncias, como é que era a vida no sistema carcerário, aí também tinha o canto da poesia e tal. E aí ele pegava esse jornal, fazia tipo umas 100 cópias, ele distribuía em repartições públicas. Aí um desses jornais caiu na mão da dona Ruth Cardoso, que a gente sempre pedia doação, se você quer ajudar o preso, a gente aceita, porque em 95, 96, a gente ainda usava máquina de datilografia, ainda usava aquelas calculadoras com impressora, né? E aí a gente começa a pedir doação. Aí eu lembro que a Olivetti do Brasil doou pra gente algumas coisas, a Gillette doou pra gente algumas coisas, era pouco, mas doava. E aí chegou o conhecimento da dona Ruth Cardoso, um belo dia chega um caminhão com brasão do governo federal na cadeia. Um caminhão, baú enorme. E aí o diretor não sabia da existência do jornal, porque o jornal era proscrito, né? Que a doação pequena passava batido, não chegava a conhecimento. Aí quando chegou o conhecimento dele, chegou uma doação para os presos aí, ó. Que doação? Do Comunidade Solidária, um caminhão enorme. E aí ele ficou puto da vida. A doação de quê que chegou? Era resma, papel, caneta, livro pra caramba, sabe? Eu não cheguei a ver porque não entrou, né? Mas a gente sabia que tinha muita coisa. O padre, inclusive, ele ficou muito injuriado, o padre Bruno. E aí o diretor ficou muito injuriado, falou, vocês estão fazendo denúncia da minha cadeia, sem eu saber nas minhas costas, não sei o quê, não sei o quê. E aí, para desarticular... A cadeia tem um método para desarticular movimento na cadeia. O que ele faz, o diretor? Quando ele vê que tem um grupo muito unido que está fazendo as coisas, ele manda cada um para uma cadeia diferente. Então, a gente era 6. Ele mandou 2 para Água Santa, 1 para Bangu 2, 1 para o Piragibe. Você tem contato com alguém até hoje da Não. cadeia?
Não Muitos tenho. morreram. Muitos morreram. Os ex-presidiários que eu vejo, infelizmente, são moradores de rua. Volta e meia eu encontro um morador de rua que eu reconheço, eu falo, lembra de mim, não? Aí o cara fica, você estava preso lá no... Ainda fala assim, você estava preso lá na Frei Caneca, tu morava na terceira do Meira Lima, cubico 12. Aí o cara abre o olho desse tamanho, como é que tu sabe? Eu falei, pô, eu morava no cubico 14, pô, lembra de mim, não, Julinho? O que é cubico? Cubico é a cela. Cubico é o que a gente chama a cela, né? Na Frei Caneca tinha a cela para 2 pessoas e tinha a cela para 1 pessoa. Quem trabalhava e quem tinha mulher tinha direito à cela individual. Eu, no caso, eu morava na cela individual porque eu trabalhava. E o favelão era 2... Era uma cela assim, ó, desse tamaninho assim, com 2 beliches de concreto e a grade do lado de fora, né? E aí, para quantos presos? Então, cada galeria tinha 80 presos e são 40 celas de 2 presos. E eu não sei como está agora. No tempo que eu passei no sistema penitenciário, eu nunca, tirando a Polinter, é claro, eu nunca passei por cadeia superlotada. Acho que o sistema, né? Ele aumentou muito, assim. Eu inspecionei cela com 200 presos, que tinha capacidade para, sei lá, 60. Onde? No Piragibe? Piragibe é uma delas. Acontece isso, Essa coisa a gente vê agora até mesmo, né? Tá na série a Tremembé. Não é nem óbvio que a série tem o direito de fazer exposição, licença, né, e tal, licença poética da série e tal. Agora, a regra das prisões é não ter cama para todo mundo, não. Esse negócio de uma cama para cada um e tal. Não é assim. Tem muita unidade, Vicente Piragibe. Vicente Piragibe é cela coletiva. Cela coletiva. Tem revezamento para o preso dormir no colchonete. É revezamento, sim. E eu já vi muita unidade de semiaberto. O que acontece? As pessoas acham que semiaberto a pessoa sai, mas não é assim, né, Julinho? Na verdade, semiaberto, na maior parte das vezes, salvo estados que têm unidades próprias de semiaberto, colônia agrícola e tal, que aí não é a regra, depois eu até falo sobre a colônia agrícola do Rio. Mas a regra do semiaberto é a pessoa poder ficar solta na unidade durante o dia. Então, isso que o Júnior está falando, a pessoa pode jogar futebol, pode pegar banho de sol e tal, e à noite dorme, né, na tranca. Na tranca. Só que acontece que muitas vezes não tem lugar para todo mundo. Então, eu já vi muita unidade que fecha um portão e o preso dorme no corredor, porque não tem espaço suficiente na cela, né? E ainda tem outro detalhe, né? Que é um colchão de solteiro, dormem 2 presos no colchão de solteiro, dorme no valete. Sabe o que é dormir no valete, né? É um com a cabeça para cima, outro com a cabeça para baixo. Sabe? Aí aquele monte de colchão no chão, um monte de homem dormindo no valete. E, Julinho, chegou o grande dia de você sair, né, da cadeia. Lili cantou. Lili cantou. E aí, o que você vai fazer da sua vida? Como é que foi o preconceito contra um ex-presidiário? Ou seja, você agora tem preconceito por ser negro, né, que isso existe todo dia, você vive isso, né? E agora, ex-presidiário. E aí, você não chegou a pensar também em processar o Estado pelo erro que ele cometeu, pedir uma indenização? Que caberia, no caso? Olha, eu me desanimei com essa questão jurídica, legal, porque como eu apelei a pena 3 vezes aqui no Rio, né? Perdi as 3 vezes. Eu apelei no STJ, perdi no STJ. Apelei no STF, perdi no STF. Eu já não estava mais confiando em nada. Eu falei, cara, tudo que eu quero é ficar na rua, ficar de boa, né? O que é muito triste para nós, que somos 2 operadores do direito, a gente vive o direito há mais de 20 anos, a gente está com um podcast que é para falar sobre direito, é muito triste receber uma pessoa como você que fica descrente no direito. Eu fiquei muito chateado porque nas minhas primeiras apelações, eu tinha 2 advogados. Então, eu achei que eles foram muito... Não vou dizer incompetente, não, porque é uma palavra muito forte, mas eu achei que eles foram muito omissos, sabe? Eu achei que eles me levaram a coisa com muita... Não foram combativos. Não foram combativos. Inclusive, quando eu fiquei muito puto, teve um dia que o cara foi fazer a minha defesa, o advogado que é amigo do meu irmão, ele falou a coisa errada. Agora eu não consigo lembrar o detalhe, mas ele falou uma coisa errada que o juiz falou a meu favor. Ele falou uma coisa que estava mais me ferrando do que me adiantava. Falou assim, você tá errado, doutor.
o que aconteceu foi assim, não, é isso mesmo, aí voltou atrás. Eu falei, pô, com esse advogado aí eu tô ferrado, né? Mas sobre a minha liberdade, eu queria falar como é que foi o dia antes da minha liberdade. Digo. Era pra eu ter ido embora numa sexta-feira, né? Eu fui embora 16 Não, fui embora 16 de maio também. Eu entrei no Banco 4 16 de maio, não, fui embora 19 de maio de 2013. Então, 4 anos certinho depois eu fui embora. E eu tinha um advogado, que é meu amigo até hoje, o Alexandre. Pô, Alexandre? Conhecemos Alexandre? Acho que- Lá de Santa Teresa. Isso. Aham. Não sei se é esse, porque ele é da minha idade, assim. Sim, Ele estudou comigo. foi candidato a vereador. Não, não é esse Alexandre, Ah, não. Eu sei quem você está falando. Ah, tá. É meu amigo também, sei Ah, tá. também. Eu sei que é, mas é um outro Alexandre. Ah, tá. E a gente é amigo de infância. E aí, quando eu fui preso, quando eu cheguei no sistema em 95, ele tinha acabado de fazer acabado de passar no vestibular para direito. E aí ele falou, cara, fica tranquilo que eu vou me formar e vou te botar na rua. E foi o que aconteceu. Ele se formou em direito, né? E aí pegou o meu caso desde cedo. E aí, quando eu cheguei na época de vencer o benefício, ele que correu atrás de tudo. E aí estava tudo andando bem. Eu fui aceito, o conselho penitenciário deu parecer favorável, a psicologia o psicólogo e o psiquiatra deu parecer favorável, estava tudo certo. Só faltava fazer o sarqueamento do alvará, né? E aí na sexta-feira ele falou, Julinho, olha só, tu vai embora hoje. Me ligou, falou, tu vai embora hoje. Ele falou, cara, tá tudo certo. Passei lá na VEP, agora vi que tá tudo certo. VEP. É. Vamos lá, mãe. Vara de execuções penais. E deixa eu explicar o desculpa. sarqueamento também, que ninguém vai entender esse sarque, Julinho. Fala, doutora. É que é o seguinte, antes da pessoa sair em liberdade, tem que ver se ela não está presa, se não tem outro mandado de prisão pendente por algum outro processo, né? Então, ele falou bem, assim, né? Naquela época ainda tinha esse parecer do Conselho Penitenciário, todos os órgãos se manifestam, a vara de execuções penais, o juiz vai lá e dá o parecer para o livramento condicional, que Isso, devia ser livramento ainda, né? condicional. Não era o fim da pena, era Não. o livramento condicional. É. O que é o livramento condicional? O livramento condicional a pessoa sai em liberdade, mas ela ainda está cumprindo pena. Sim. Então, ela tem a obrigação de comparecer no patronato Magarinos Torres para assinar, na Rua Camerino, para assinar lá o benefício. Não pode cometer outro crime durante esse tempo de livramento condicional. Então, tem uma série de exigências. Eles pedem para comprovar a ocupação lícita. Sim. E tal. E tem essa questão de, antes de sair no livramento condicional, tem que fazer esse SARC, que é uma pesquisa da própria Vara de Execuções Penais e também da Secretaria de Administração Penitenciária, para ver se não tem outro mandado de prisão expedido por outro processo. A tristeza, o desespero, é que muitas vezes esse SARC às vezes dá errado. Então eu vi muitas vezes acontecer, Julinho. Assim, aconteceu comigo. Aconteceu contigo? Então conta, que eu não preciso nem contar a história. Então conta. E aí ele me ligou 1h da tarde, falou, ó, tô aqui no fórum, vem aqui, tá tudo certo, vai expedir, o AVEP vai expedir o teu alvará, fica esperando que tu vai embora hoje. Eu falei, vou mesmo, cara. Vai embora hoje. Eu falei, aí eu espalhei pros caras, pô, meu advogado falou que eu vou embora hoje, vou embora hoje. Aí tá. Aí passa 1h da tarde, 2h da tarde, 3h da tarde, 4h da tarde, 5h da tarde, a polícia vai me chamar. Júlio César Barroso, segurança. Eu falei, segurança, porque quando o preso ganha liberdade, é classificação, né? Tem uns espaços no presídio, né, doutora? Classificação e segurança. Classificação, tudo que é relativo a trabalho, estudo, liberdade, aí é classificação. Segurança é porque deu errado alguma coisa. E só um né? parênteses, para livramento condicional, quando sai, um conselheiro do conselho era a coisa que eu mais gostava de fazer, Julinho. Sim. Um conselheiro do conselho penitenciário vai na unidade para Pessoalmente. fazer a cerimônia de livramento Pessoalmente. condicional, que é explicar as condições para o preso. Né? Então a gente vai lá e explica, olha, você tem que fazer isso, fazer aquilo, e era sempre o momento mais emocionante, assim, eu lembro que eu gostava de fazer em dezembro, ali perto do Natal, ninguém queria fazer, e eu fico até emocionada de lembrar, porque eu falo, cara, esse cara tem que passar o Natal com a família, entendeu? E a gente ia lá, e essa cerimônia, ela é feita na classificação, que é essa sala onde ficam ali são tratados
os processos disciplinares e toda a vida do preso. Mas aí conta, você foi chamado na Aí eu fui chamado na segurança. Eu já estranhei. Eu falei, por que não me chamou na classificação? Aí quando eu chego na segurança, o diretor do presídio falou assim, Júlio, tu deu uma falta de sorte, descobriram uma bronca tua. Eu falei, bronca minha? Que bronca? Ele falou, teu alvará foi negado. Eu falei, por quê? Olha aí, olha o processo aí. Aí eu vi, aí tinha um cara que era o mesmo nome que eu, Júlio César Barroso, que tinha cometido um assalto em 91, em Santa Catarina, Florianópolis, né? Florianópolis, Santa Catarina. O cara tinha cometido um assalto e homônimo. Aí a juíza de uma vara lá de Santa Catarina que indeferiu o meu alvará. Agora você vê, uma juíza de Santa Catarina indeferiu minha vara. Aí, cara, quando eu vi o negado, né, vem aquele carimbo assim, né, negado, nossa, acho que foi a única vez que eu quase chorei lá em Bangu. Aí o cara falou, agora assina aí a tua ciência e boa sorte da próxima vez. Aí eu volto pra cela, juriado, ligo pro meu advogado, eu falei, cara, já era 5h30, né? Falei, cara, olha só, o negócio veio errado aqui, tem um homônimo meu aqui, a mulher nem viu, porque é fácil você ver o problema de homônimo, mas só ver a filiação, né? Claro. O nome da mãe do cara era completamente diferente do nome da minha mãe. E aí ele falou, pô, tu lembra qual era a vara? Eu falei, lembra, era a vara tal de Santa Catarina, de Florianópolis, Santa Catarina. Aí ele vai e liga pra juíza, a juíza volta atrás, só que já era depois de 6 horas, então eu tive que ficar o sábado e domingo na cadeia, eu só fui ser liberado na segunda-feira, sabe? Não, aí, fala, desculpa. Não, desculpa, é muito cruel, porque esses sistemas, eles são muito, assim, eu já vi, por erro de letra, sabe? Assim, a letra tá trocada, e aí já é suficiente para dar erro no sistema. É homônimo adoidado, e às vezes o mesmo processo, Julinho. Às vezes o mesmo processo pode dar erro, porque, por exemplo, pode ter um mandado de prisão que não foi recolhido, e aí teve uma vara, depois muda para outra vara. São problemas do sistema propriamente, a burocracia, burocracia interna. Que faz errar. Mas é que a burocracia é muito cruel, né? Eu lembrei de uma história agora que uma vez um rapaz tinha sido preso por um mandado de prisão que estava em aberto de um crime que ele tinha sido absolvido. Né? Tinha sido determinada a prisão dele no primeiro momento, e aí depois ele foi absolvido e esse mandado ficou em aberto. Aí ele foi parado numa blitz, preso. E aí eu fui lá na vara, que era a vara do processo dele, e falou, olha só, mas ele foi absolvido, tá errado. E doutora, tá errado, vamos mandar recolher o mandado de prisão. Mas aí isso era, mesmo, isso era interior do Rio de Janeiro. Aí eu nunca vou esquecer essa frase, que ele virou e falou assim, isso já faz alguns anos, mas isso devia ser, sei lá, 2005, por aí. Aí eu fui, né, como ainda jovem advogado, aí ele virou e falou assim, doutora, só tem um problema, é que para prender vai por fax. Mas para soltar vai por malote. Eu nunca esqueci essa frase. Mas a gente crueldade. Assim. Não precisa pesquisar muito. Basta olhar o jornal, a quantidade de pessoas inocentes que são presas por conta de reconhecimento facial. E a gente pensa, bom, foi presa. Já está na imprensa que foi por reconhecimento facial que a pessoa é inocente. Mas por que tem 15 dias que isso aconteceu e a pessoa ainda está presa? É porque tem que comunicar não sei quem, que vai comunicar não sei quem, aí não funciona sábado e domingo, aí depois vem feriado, no feriado não tem ninguém lá, e aí a pessoa continua presa, inocente. Aí você sai em livramento. E a gente toda hora vê isso no Globo, no jornal, na Folha de São Paulo, no Fantástico. É verdade. Não, esse negócio de reconhecimento de pessoas prende muito mesmo, essa coisa de foto em delegacia, né? O STJ tem decisão sobre isso, sobre, né, o problema que é as pessoas serem presas por reconhecimento de delegacia. O Conselho Nacional de Justiça também fez resolução para impedir, mas continua tendo muita gente presa por reconhecimento falso. E teve uma coisa também interessante na minha liberdade, foi que o diretor da cadeia veio falar comigo, né? Era José o nome dele. Ele era um cara ferrabras. Quando eu estava nos meus últimos meses lá em Bangu 4, eu fazia parte da Federação de Esporte. A Federação de Esporte era que negociava lá com a segurança questão de abertura do campo para o banho de sol, né? Porque, ao contrário da Fricaneca, o único lugar para tomar sol em Bangu 4 é o campo de futebol. Tem o campo de futebol arquibancada. É o único lugar. Tem uma quadra de futebol de salão, mas que não entra sol, né? Na Fricaneca tinha 4 pátios, tinha padaria, então faltava lugar para pegar o sol. Então, o banho de sol, a cadeia abria às 7,
o banho de sol começava às 8, abria para ir para a escola, né? Porque a escola é uma coisa que... Duas coisas que funcionam muito bem na cadeia. É a escola e a enfermaria. Isso aí são coisas que funcionam muito bem. E aí tinha que... Os polícias iam abrir para ir para a escola e aí tinha que chamar o polícia para ir lá, toda vez ir lá na segurança, pedir para abrir o campo, os caras vinham na maior má vontade, aí tu já perdia 40 minutos de banho de sol, meia hora de banho de sol, e eu era o cara que ela pedir, discutir com o pessoal lá. E aí uma vez eu tive não uma discussão, eu tive um embate lá com o diretor, falando, pô, você não pode fazer isso não, doutor. A gente tá... O coletivo tá tranquilo, o coletivo não tá tendo rebelião, não tá tendo tentativa de fuga, não tá tendo nada, a gente tá fazendo as coisas no conforme, tudo que a gente quer é pegar o nosso sol, pô. Já tem meia hora, a gente tá perdendo meia hora de sol, quer dizer, ia ter 2 partidas, só vai ter uma. Aí ele tá chato pra caramba, ele tá bom. Aí ela abria. Aí no dia que eu fui embora, ele me chamou, e fui embora eu e mais 3 esse dia, né? Aí quando chegou o alvará, eu liguei pro meu advogado, liguei pra minha mãe, falei, mãe, tô indo embora, fala pro Paulo vir aqui pegar de carro. Minha mãe morava em Niterói nessa época. Aí meu irmão saiu voado de carro pra me pegar. Só que você sabe como é que... Às vezes o conselheiro penitenciário, ele vai pra Bangu, aí tem alvará nas 4 cadeias. Ele é o mesmo vai em passando Bangu 1, Bangu 2, Bangu 3, Bangu 4. Como era em Bangu 4, eu fui o último, né? Eu fui o último. Então, eu recebi o alvará 9 da manhã, só fui embora quase 4 da Aí tarde. você saiu com a sua malinha, suas histórias para contar, foi para casa da tua mãe. Não, escuta como é que foi. Aí ligo pro meu irmão me buscar. E aí, quando eu vou assinar meu alvará, né, com o conselheiro penitenciário, o diretor da cadeia me chamou. Ele falou: ó, olha só, tá vendo aqueles 4 caras que vão embora contigo hoje? Eu tenho certeza que eles vão voltar em menos de um ano. E eu não vou fazer nada. Mas se tu voltar, eu vou te esculachar. Eu falei: que isso, doutor? Você tá falando isso comigo? Você tem família, tua mãe é cantora, teu irmão é defensor, pô. Eu falei: caramba, o cara sabe minha vida toda, diretor da cadeia. Então você não tem motivo de voltar pra cadeia. Se tu voltar pra cadeia, eu vou te esculachar todos os dias. Falei: doutor, tu pode ter certeza que eu nunca mais vou ver tua cara. E aí, meu irmão chega, a gente pega o carro, dou a carona pros caras, quer dizer, foi meu irmão, meu advogado no banco da frente, eu e mais 3 no banco de trás, nós 4, os caras rindo pra caramba. Um ficou no Complexo do Alemão, o outro ficou em Acari. O outro ficou no Caju. Aí, finalmente, quando eu chego aqui na área, a galera já tava fazendo um churrasco, já fez um churrasco pra mim, sabe? E aí, minha mãe me esperando, né? Minha mãe já ficou puta comigo logo no primeiro dia, porque eu só fui chegar em casa 1 hora da manhã. Porque a galera fez um maior festão, aí fui recebido com festa, foi uma coisa muito emocionante. Na semana seguinte, eu já consegui um emprego de carteira assinada. O meu antigo patrão falou: ó, cara, aqui tá aberto, vem aqui, começa a trabalhar com a gente. Então, eu não tive essa dificuldade que a maioria dos presos tem, que é arrumar lugar para dormir, lugar para uma família, ser acolhido pela família, ser acolhido pelos amigos e principalmente ter um emprego, né? Então, eu dei muita sorte por isso. Então, mais uma vez, eu sou um neguinho privilegiado, eu tenho consciência disso, né? Ô, Julinho, acho que privilegiados somos nós, por escutar a sua história, a sua força, né, o exemplo que você está dando de superação, né? Muita gente teria se matado no meio disso, teria caído numa depressão profunda, em crise de pânico. Eu imagino que, claro, não foi fácil, você sofreu muito. Eu tive meus momentos de assim, pensar em me matar, eu nunca pensei em me matar, mas assim, uns momentos bem bad mesmo. Tive esses momentos muito bad, mas eu só pensava que eu tinha que reencontrar minha mãe, tinha que reencontrar meus amigos. Não, e hoje você é uma das pessoas mais queridas do Rio de Janeiro. Obrigado. Né? Porque hoje eu sou até comendador, né? Recebi a comenda do presidente. Ah, tem isso. A gente tem que botar foto aqui. Nossa, né? O presidente, o Luiz Inácio Lula da Silva, tinha uma comenda, né? Me deu a comenda do Mérito da Ordem Cultural. O Mérito da Ordem Cultural do Ministério da Cultura. Eu recebi... Foi esse ano, né? Tem uns 4 meses. Foi na reabertura do prédio do Ministério da Cultura. Que bacana, parabéns. Sim, obrigado. E agora a gente... Agora só falta o livro. E quem sabe, né, virar uma espécie de Tremembé aí, né? Porque eu gostaria muito de ser conselheiro dessas séries, porque eu vejo que falta muita coisa, né? Falta muita coisa. Mas eu queria falar como é que eu conheci o Freixo. Eu conheci o Freixo em Bangu. Conheci o Freixo em Bangu no ano de 2003, o ano que eu fui embora.
O que aconteceu? Rolou uma rebelião lá em Bangu, uma tentativa de fuga coletiva, cara. Foi de todos os anos que eu estive preso, essa foi a coisa mais chocante que eu fiz. Conseguiram botar dentro da cadeia um arsenal. Pra vocês terem uma ideia. Entraram 4 fuzis, 20 pistolas, 30 granadas, Que isso? uma metralhadora. Que ano isso? 2003, o ano que eu fui embora. Uhum. O que aconteceu? O Fernandinho Beiramar, ele tava em Bangu 1. Aí a galera tava em contato com um dos polícias, que era do presídio, né? Porque quem botou as armas pra dentro, obviamente, foram os polícias, né? Com certeza. Então, o Fernandinho Beiramar, na época, em 2013, ele pagou R$600 mil para os policiais botarem as armas para dentro. Porque a galera ia fazer uma fuga cinematográfica, derrubar o muro com C4, aquele explosivo plástico que a gente vê em filme de 007. Nossa. Então, os caras botaram 4 fuzis, uma R-15, um M16, um FAL brasileiro e um AK-47. Botaram 20 pistolas, uma metralhadora, 30 granadas, 2.000 balas e 2 quilos de C4, daquele explosivo plástico. Mas isso foi entrando durante um mês, né? Toda vez que era plantando o cara entrava com uma arma. Isso que eu falo. Detetor de metal. Fala, tem detetor de metal, tem câmera. Isso é tudo mentira. E fora a revista vexatória, né? Voltando pra ela. Coitada das mães dos presos. E aí, cara, no dia... Era a semana antes do carnaval. Aí já tava com essas armas todas pra dentro. Você sabia disso ou foi surpreendido? Eu já sabia né? Eu já sabia. Muitas pessoas já sabiam, né? Inclusive pessoas fazendo plano de o que ia fazer quando chegasse. O plano era uma coisa meio surreal, assim, uma coisa que nunca ia dar certo. O plano era os caras... Porque em Bangu 4, a cozinha, quem fazia a comida era os presos. E a cozinha é a parte da cadeia que fica mais perto da segurança, né? Então, os caras da cozinha, que eles, na hora de servir a janta, os caras já foram armados para a cozinha. Quando chegaram lá perto da segurança, os caras enquadraram os policiais, prenderam os policiais em bujão de gás, igual a gente vê em filme, é aquilo ali mesmo, né? Amarraram. Sabe quantos desipes tinham para tomar conta de 900 presos? Quantos? 5. Não São tem como dar certo. 5 policiais. Fora os da guarita, né? Tem 2 PMs na guarita de lado. Então, são 4 policiais armados na guarita e 5 DZIP desarmados tomando conta de 1.000 presos. Não tem como dar certo. Inclusive, essa questão do sistema penitenciário, superlotação e tal, ela é ruim para o preso, ela é ruim também para a gente, porque a gente também trabalha numa situação de risco total, risco, subhumana, cheiro insuportável, porque cheiro de cadeia tem um cheiro muito próprio, né? Sim. É situação totalmente E olha que a galera lava a insalubre. cadeia todo dia, passa pano, mas não dá não. Não dá, é muito Lava, gente, toda véspera de visita lava a cadeia. Então são 4 visitas por semana, então são 4 lavagens semanais na cadeia e mesmo assim ela tá certa. Não, tem um cheiro muito próprio, nunca vou esquecer. E que fim levou essa história? Não, e aí os caras pegaram, os caras da cozinha armados, renderam os policiais, amarraram os policiais no bujão de gás, foram no alojamento deles, quebraram tudo, abriu todas as celas da cadeia. Então ficaram 1.000 presos soltos, 1.000 presos soltos. E tinha a parte do plano, que era o pessoal da Vila Kennedy, que ia pela mata ali, né? E eles também estavam fortemente armados, estavam com C4, ia jogar no muro, ia derrubar o muro da cadeia, e nisso que derrubasse o muro da cadeia, ia sair todo mundo atirando, corrida que a gente chamava de corrida de ganso, né? E aí, salve-se quem puder. O plano era esse. Eu, na minha cabeça, falei, cara, isso não vai dar certo nunca. Isso não vai dar certo nunca. Mas aí, eu não falei nada, falei, vou ficar na minha para não falar que eu tô torcendo contra. E aí, no dia da fuga, os caras tomaram a cadeia toda e os caras estavam com Nextel, né? Pô, tem um maior trauma de Nextel, aquele negócio assim. E aí o Patrick do Vidigal, que era o presidente da cadeia na época, agora ele é pastor, né? Agora ele eu vi ele num podcast outro dia com um pastor, falei, nossa. Aí o Patrick do Vidigal fala assim, qual é, meu irmão, cadê vocês? Não tô escutando vocês, a porra da bomba no muro, cadê vocês? Aí o cara, todo mundo escutando, né? Tipo assim, um monte de homem armado, assim, eu morava na A2, né? Você esteve lá no Bangu 4, né? A A1 e a B1 são as galerias mais perto do banho de sol.
Só que a A1 é a Galeria dos Crentes. E a B1 também é a Galeria dos Crentes do lado de lá. Então começa a bandidagem mesmo, começa na 2 em diante. E o cara falou, olha, porra, a cadeia já tá tomada, já tá todo mundo aqui preparado. Cadê o muro que não caiu? Derruba o muro, derruba o muro. Aí o cara do outro lado, poxa, Patrick, tem uma viatura aqui perto do muro, cara. Não sei se vai dar hoje, não. É melhor que a gente voltar amanhã. Ele ia voltar amanhã, caramba, rapaz, já tomou a cadeia toda. Joga esse bagulho agora, estoura essa porra agora, senão eu vou te matar, não sei o quê. Cara, de repente tem um estrondo. Um estrondo assim, ó, do chão de concreto chegou a tremer, um estrondo muito forte. Bum! E aí a galera falou, o muro caiu. Aí saiu todo mundo, assim, abriu todas as galerias ao mesmo tempo, a galera foi pro pátio. Quando vai o muro fez um buraco desse tamanho, o muro é dessa grossura. O muro fez um buraco desse tamanho, não caiu. E aí ferrou o plano todo. E aí o policial da guarita, o cara atirava muito. O cara conseguiu matar 2 presos, feriu uns 4, sacou? E aí ninguém passava. E ficou isso a noite toda, ficou o tiroteio a noite toda. Aí teve uma hora que eu fiquei meio assim, falei, cara, esses caras vão invadir, vai matar todo mundo, né? Aí eu peço o telefone celular de um amigo, falei, cara, vou ligar pro Globo, vou ligar pra Rádio Globo, falar que tá rolando isso. A gente tinha medo de acontecer um novo Carandiru, né? Claro. Aí ligo pra Rádio Globo. Alô, é da Rádio Globo? Isso já era... Gente, que história. Tem que virar filme. Isso já era mais 9... A gente ri de nervoso. De nervoso. Aí depois de 2 horas de tiroteio, assim... Cara, foi tiroteio a madrugada toda. Eram 2.000 balas, né? Aí eu falei, caramba, bicho, a gente vai morrer. Aí eu falei, me presta o telefone aí, o cara da cidade... Aí liguei 102. Por favor, o telefone da Rádio Globo. Ah, é tal. Aí ligo pra Rádio Globo. Alô? O cara. É da Rádio Globo, é. Eu queria fazer uma denúncia aqui, eu falei um relato. Ele, o que foi? Eu falei, quem tá falando aqui é um preso de Bangu 4. A gente tá aqui com 20 polícia de refém, mentira. Nem sabia também que tinha 5 ou 6, né? A gente tá cheio de polícia aqui, ó. A gente tentou fugir, não conseguiu. É o seguinte, é melhor vir a imprensa, senão os caras vão invadir, vão matar todo mundo e tal. Aí o cara, poxa, amigo, eu não posso fazer nada não, que isso não é meu setor. Eu falei, então vai a merda. Aí desliguei, aí liguei pra 102 de novo, Super Rádio Tupi. Aí eu liguei pra Rádio Tupi. Aí o cara me deu atenção. Aí o cara, peraí que eu vou pegar um papel. Aí pegou o papel, anotou. Você sabe onde fica a Rádio Tupi hoje, né? Fica ali Não, fica ali Qual o edifício que fica a Rádio Tupi? Ah, lá onde eu tenho... É mesmo? Edifício onde é o meu escritório. É mesmo, não sabia não. Era ali na Gamboa nessa época, né? E aí, já terminando a história, o que aconteceu? A bala continuou comendo, falei com o cara da Tupi, o cara anotou tudo, né? E aí a gente escuta, porque não cortaram a luz, aí a gente estava vendo televisão, escutando rádio ao mesmo tempo, escutando para ver se noticiava. Aí deu uma meia hora, noticiou na Rádio Tupi. Tá tendo rebelião no presídio Joana Lopes Carvalho, Bangu 4, não sei o que. E aí já tinha 2 mortos, já tinha 1 polícia ferido, já tinha 4 companheiros feridos também. Aí deram uma pausa nos tiros. E aí veio um polícia começar a negociar. Já era quase de manhã. E aí a galera falou, não, a gente vai negociar, mas a gente quer uma pessoa de confiança. Quem que vocês confiam? A gente confia no Marcelo Freixo. E o Freixo nem era político nem nada, isso foi em 2003, né? Aí o Freixo vai lá na segunda-feira de manhã, ele faz a mediação, a galera se entrega, né? Devolve parte das armas, né? Porque dos 4 fuzis só entregaram 2, das pistolas só entregaram 15, as 13 granadas acabou. No dia seguinte a cadeia parecia que tinha sido bombardeada, assim, por um ataque aéreo. E aí o que acontece? As armas foram devolvidas, né? Foram entregues para os policiais. Só que o coronel do BOPE, o cara que é especialista em arma, ele conhece a arma pelo barulho de cada, né? Então ele escutou que tinha o AK-47. O AK-47 é o fuzil mais poderoso do mundo, né? E aí ele escutou, aí ele falou, vocês estão me dando só fuzil velho, eu quero aquele AK-47 que eu escutei a noite toda. Eu digo, não, que isso, chefe, não tem AK-47 não. Tem sim. Aí o que aconteceu? A galera não devolveu.
A gente ficou durante 2 meses tendo revista rigorosa, os caras quebravam a cadeia, então os caras não achavam, os caras não acharam o fuzil. Aí um belo dia chamaram o exército. O exército foi lá, a gente ficou de 7 da manhã até 2 da tarde no campo de futebol. Os caras fizeram um quadradinho assim, ó. Pô, aquele dia eu me senti tipo em Auschwitz, uma coisa assim, foi o pior dia da minha vida na cadeia. Os caras ficaram horas com detetor de mina. O exército, os caras não acharam o fuzil. Não acharam os fuzis, não acharam. Acharam outras armas que não tinham entregue. Mas os fuzis eles não acharam. E sabe qual foi a solução do Estado? Qual? Bangu 2 é a cadeia dominada pela ADA, na época, e terceiro comando puro, né? Eles tiraram os presos de Bangu 2, botaram em Bangu 4, tiraram os presos de Bangu 4 e botaram em Bangu 2. Por quê? Porque jamais os presos do Comando Vermelho ia dizer para os caras da ADA onde é que tinha um fuzil escondido, sacou? Com certeza. Então foi assim que eles resolveram o problema da... Entendi. Nossa, que história, hein? Julinho, Pois são é. muitas histórias. São... Né? Você, assim, é de uma força, de uma simpatia, querido, né? obrigado, toda- Ricardo. Tu também é muito querido. Toda a boemia carioca gosta de você, é um grande agitador cultural, né? Embaixador do Chanceler do do submundo. submundo, né? Já fui em muitas festas, né, Eu fui no meu produzidas. aniversário de 50 anos. Eu fui no seu aniversário de 50 anos. Foi um maior Foi festão. um festão, fui lá te prestigiar. Foi. Né? Hoje você tá com 57, né? Tem tempo isso, né? Vai ter festão de 60, então. Vai ter o de 58. De 58 eu vou fazer aniversário 7 de janeiro e já vai ser o pré-lançamento do livro. Então vai ser um aniversário já com pré-lançamento do livro. Vai ser agora em janeiro, 3 de janeiro. E eu acho que, enfim, é muito importante você contar isso, né? Tem muita coisa que tem que ser aprimorada, a sua injustiça comove quem escuta, né? Dói o coração. E nós, como advogados, a gente tem esse dever de lutar, né, contra as injustiças. Sobretudo o sujeito que é preto, pobre, né, e que não tem condições de ter um processo, devido processo legal, um advogado que, né, entre na causa com empenho, com dedicação. Obrigado, irmão. Pô, por nada. Eu que agradeço aí o convite. Sim, Obrigado, prazer, doutora. prazer. Prazer conhecer você também. Sim. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Parabéns. Eu fico imaginando como é que foi ser presidente do Conselho Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro. Deve ter sido também uma doideira. Então, acho que você perdeu muitas noites de sono também, muito. eu tenho certeza. Muito. Obrigado aí à equipe aí que tá aí prestigiando a gente, que tá filmando a gente, pelo copinho d'água, tudo. E sucesso nesse livro, que Pois é filme e Julinho, seriado. sabe o que vai ser muito bacana? Se a gente conseguir colocar o seu livro para os presos lerem e conseguir fazer remissão de pena por leitura. Poxa. Porque isso foi uma coisa também que eu me engajei muito. Tem remissão de pena por trabalho, tem remissão de pena por estudo, tem remissão de pena por leitura. Então, o preso tem que fazer uma redação, ler o livro e tal, aí vai ser e depois bacana. que o livro estiver pronto, eu vou virar imortal, porque o Ciro Darlan me convidou para participar da Academia Brasileira de Letras de Ex-Presidiário. Olha que bacana. Coisa. Então, O Ciro Darlan me mandou uma mensagem, falou, teu livro já está pronto? Eu falei, não. Ele falou, quando tiver, você então vai ser membro aqui da nossa academia. Eu falei, então você é um imortal de alguma forma, né? Vai ser imortal. E aí, você aí, o que você achou dessa história? O sistema penitenciário no Brasil tá legal? A forma como a gente trata os acusados e acusadas tá legal? É claro que a gente quer viver com mais segurança, né? Mas a gente não pode, em nome de uma segurança, cometer atos arbitrários e sair condenando, né, sem o devido processo legal. Até a próxima.